nesta noite, livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2, está escrito assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 e versículo 16. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Vamos para o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 35. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 35 somente. Está escrito assim: E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Podeis assentar, meus amados irmãos, adorando, bendizendo, enaltecendo o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos em um culto da família, e Deus colocou em meu coração para trazer uma mensagem baseada no tema famílias edificadas na palavra de Deus. Para você ter uma noção do que vai acontecer com as famílias que forem edificadas na palavra de Deus, temos que dar uma rápida olhadinha no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, aonde a Bíblia vai nos deixar bem claro, no versículo 1 e versículo 2, que aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor, aqueles que guardarem os seus mandamentos, aqueles que guardarem os seus estatutos, aqueles que obedecerem à sua plena vontade, aqueles que obedecerem à sua santa, bendita e poderosa palavra, aqueles que trilhar o caminho correto do Senhor, todos eles vão ser abençoados, todos eles vão ser exaltados por Deus na terra, todos eles vão ser exemplos para os demais. Todos aqueles que guardarem a plena vontade de Deus, a soberana vontade do Senhor, você pode ter certeza absoluta, Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar o seu caminho, Deus vai prosperar o seu lar, Deus vai prosperar a sua família, Deus vai prosperar o seu matrimônio, Deus vai prosperar os seus filhos, Deus vai prosperar a sua semente na terra. Porém, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, se nós não obedecermos aquilo que Deus já deixou estabelecido, se nós não guardarmos os seus mandamentos, se nós não se esforçarmos para cumprir a palavra de Deus, infelizmente seremos amaldiçoados. E se nós não mudarmos a rota, não mudarmos a conduta, vamos sofrer o juízo de Deus. Interessante que quando nós olhamos a história do povo de Israel, o povo de Israel
venciam as pelejas, venciam as batalhas, eram abençoados. Mas quando este povo, por um descuido, desobedecia a Deus, desobedecia a palavra, não guardava os seus mandamentos, eles eram derrotados na peleja, eram derrotados na batalha, perdiam guerras que aparentemente pareciam fáceis, pareciam até ser vencidas, mas eles perdiam, eram derrotados. Então nós observamos que o segredo era obedecer a poderosa palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. E quando nós olhamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 35, o próprio Deus apareceu na nuvem com a sua voz potente e poderosa e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então agora, a partir da vinda de Jesus na terra, nós temos que ouvir aquilo que saiu da boca de Jesus, aquilo que saiu também da boca dos profetas, dos apóstolos que aprenderam com Jesus. Então, quando eu disse famílias edificadas na palavra de Deus, nada mais, nada menos, eu quero dizer ao teu coração, famílias edificadas naquilo que Jesus falou. Pastor, e o que é que Jesus falou a respeito da família? O que é que os apóstolos falaram a respeito da família? É isso que nós temos que guardar, meus irmãos, hoje, em nossos dias. Porque quando nós olhamos aquilo que Jesus falou a respeito da família, em Mateus capítulo 12, versículo de número 25, a Bíblia diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, não permanecerá, não ficará de pé. Então, se Jesus já deixou bem claro para mim e para você que nós não podemos dividir o nosso lar, nós temos que ter muita cautela dentro das nossas casas. Por que muitos lares hoje já foram destruídos? O divórcio já entrou, já está o pai de um lado, a mãe do outro, os filhos sendo criados muitas vezes por padrastos e madrastas, porque infelizmente a casa, o lar estava dividido, parecia cabo de guerra, um puxava para a direita, outro puxava para a esquerda, a corda se rompeu e
lutar de joelhos dobrados. Você tem que lutar com a boca no pó. Tem que lutar em jejum. Tem que lutar em vigilância. É somente assim nós vamos vencer o inimigo que está querendo destruir o nosso lar. Está querendo destruir a nossa casa. Tem muitos lares. Quem já viu ringue de boxe? Quem já viu ringue de boxe? Tem muitos lares que parecem um ringue. Um fica de um lado, o outro fica do outro. Aí o inimigo vai, bate o sininho. Quando ele bate o gongo, aí começa. O marido dá um soco, a esposa dá um chute. E aí vai. Um para de cá, outro faz lá. Um xinga daqui, outro xinga ali. Um aqui de lá, outro aqui de cá. Aí quando acaba o round, está todo mundo ferido, machucado com palavras, ferido o seu emocional, ferido os seus sentimentos. Ei, seu lar, a sua casa não pode ser um ringue. Seu lar e a sua casa tem que ser lugar da bênção de Deus fluindo dentro da sua casa, da bênção de Deus transbordando no meio da família, da bênção de Deus alcançando os vizinhos. Mas para isso você tem que expulsar o diabo que está lá dentro. É o diabo que todo dia faz você brigar. Observe que é sempre nos mesmos horários. Observe que é sempre os mesmos probleminhas de sempre. Aí quando passa tudo, nós olhamos para trás. Puxa vida, mais uma vez aconteceu de novo. Como que isso aconteceu? É o diabo. É o diabo e os seus demônios que estão querendo destruir a nossa casa, que estão querendo destruir a nossa família. Aí depois da guerra, depois do round, saímos feridos. Ferimos quem nós deveríamos amar, quem nós deveríamos cuidar, suprir as necessidades, honrar. Muitas vezes por falta de maturidade, de conhecimento e obediência à Bíblia Sagrada, muitos estão vivendo esta vida. E até, muitas vezes, diz um para o outro: estou vivendo uma merda de casamento. Não deveria nem ter me casado. Ah, se arrependimento matasse, já tinha morrido. Deixa eu dizer ao teu coração nessa noite: arrependimento não traz morte, arrependimento traz vida. Arrependa-se da conduta dentro de casa e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer o seu lar uma referência, e o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua família, através da sua casa. A sua luta não é contra a carne e contra a sangue. A sua luta é contra o diabo, contra as potestades, contra os demônios que estão atormentando lá dentro. Olha, você está vendo que isso aqui é sério. No momento da discussão, o diabo vem e lança uma sementinha lá dentro, do ódio e do rancor dentro do coração. E se nós não formos sábios, se nós não formos prudentes e pedirmos perdão e liberar o perdão, a sementinha germina, irmãos. A sementinha cresce, a sementinha fica forte, a sementinha se robustece, a sementinha vira dá flores, a sementinha dá frutos, e a coisa vai só piorando. Primeira coisa que nós devemos aprender com Jesus: nós não podemos deixar o diabo dividir o nosso lar. Muito pelo contrário, nós temos
unir, temos que combater o bom combate, combater aquilo que o diabo quer que nós venhamos fazer, praticar dentro da nossa casa. Nós temos que resistir ele, irmãos, com veemência. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ei, coloca a sua casa em sujeição a Deus, coloca a sua vida em sujeição a Deus. Depois, pastor, resistir ao diabo, porque ele vai investir. Resiste firme, não ceda, não cai na armadilha, não cai na cilada. E depois, pastor, depois o diabo fugirá de vós. E depois o diabo vai sair da sua casa, e a sua família, a sua vida, o seu lar vai ter paz, vai ter alegria, vai ter bonança, vai ter a presença de Deus lá dentro. O diabo está lutando para dividir os nossos lares, mas nós temos a presença poderosa do Espírito Santo em nossa vida e vai nos dar sabedoria para vencê-lo. Segundo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 1 até o versículo número 3: vós filhos, sendo obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui vai um conselho da palavra de Deus aos filhos que estão me ouvindo nesta noite. Interessante que a criação dos filhos hoje é um dos maiores desafios enfrentados pelos pais. As escolas estão ensinando ideologias contrárias à palavra de Deus, e com isso os nossos filhos muitas vezes se acham no direito de desobedecer. Muitas vezes fala até assim para o pai: ah, pai, você não sabe de nada não. Ah, mãe, você não sabe de nada não, você é da ultrapassada, você é da alta geração. Nós agora é da geração moderna, da geração da tecnologia, da geração da informática, da geração do zap, do Facebook. Papai, mamãe, agora eu sou da nova geração. Mas a Bíblia não muda. Você sabe por que tem muitos jovens, adolescentes morrendo na mocidade? Por falta de obedecer seus pais, por falta de obedecer papai, por falta de obedecer mamãe. Aí a Bíblia diz, olha aqui versículo 3: para que te vá bem e vivas muitos tempos sobre a terra. Ei filho que está me ouvindo, ei jovem, ei adolescente, você quer aumentar seus dias na terra? Você quer viver muitos anos? Obedece seu pai, obedece sua mãe. Eles têm mais experiência de vida do que você, já passaram pela fase que você está passando, e é melhor obedecer do que sacrificar. Agora vamos também aos pais um pouquinho. Em Efésios capítulo número 6, versículo 4: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Ei, quando nós pais, eu, você, nós somos pais, deixamos nossos filhos fazer o que quiserem, andar com quem quiserem, responder palavrões, nós estamos fazendo com que a ira do Senhor venha a ser provocada sobre a vida deles. Ah, pastor, eu que sou pai, eu que sou mãe, está difícil lá em casa, o que eu devo fazer? O menino está crescendo, mas não quer mais me obedecer. Ei, lá dentro da sua casa,
enquanto comer do arrozinho, do feijão que papai e mamãe colocam lá dentro, são os pais que têm toda a autoridade de colocar limites. Se você apertar mais um pouquinho, eles vão te obedecer, vão guardar a palavra de Deus no coração. Então, ao invés de você deixar ser criado de qualquer jeito, pelo contrário, você precisa com amor, compreensão, dedicação, criá-los na doutrina, na admoestação do Senhor. Sabe o que mais está acontecendo hoje? Nós pais estamos deixando a desejar em ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Nós não tiramos tempo, irmãos, nós como pais, estou dizendo nós, para ler a Bíblia com os nossos filhos, para buscar na palavra o ensinamento correto para eles. E aí nós não tiramos esse tempo. O mundo tem todo o tempo do mundo para colocar coisas na mente deles, amiguinhos indesejáveis e outras coisas a mais. Então nós como pais, nós com muito carinho, com muito cuidado, vamos se esforçar para criar os nossos filhos naquilo que Deus deixou estabelecido para nós. Eu tenho certeza, irmãos, o nosso lar vai melhorar, a nossa família vai ser um exemplo para outras famílias. Então nós falamos um pouquinho do casal, falamos um pouquinho dos filhos, um pouco também dos pais. Mas e agora? E o convívio dessa família? Como é que funciona? Porque o pai é uma engrenagem, a mãe é outra, os filhos são outra engrenagem. Mas como que faz esse negócio rodar direito? Como que faz esse negócio de casa dar certo, pastor? Por quê? O inimigo está tentando destruir as nossas famílias. Aí a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A nossa maior missão em se tratando de família cristã é cuidar uns dos outros, irmãos. Você sabe o que faz a engrenagem rodar perfeitamente? É o cuidado. É o cuidado. É o marido cuidando da esposa, é a esposa cuidando bem do marido, é os pais cuidando dos filhos, é os filhos em contrapartida cuidando dos seus pais. Há um adágio aí no mundo que diz que é muito mais fácil os pais cuidarem de 10 filhos do que 10 filhos cuidar de seus pais. Mas esse adágio não pode se cumprir na família cristã. Nós temos que ter este cuidado, este zelo de um cuidar do outro, irmãos, de um estender as mãos para o outro, de auxiliar o outro. Ei, pai! Ei, mãe que está me ouvindo, filhos! Vamos cuidar mais uns dos outros, para que não aconteça como está acontecendo hoje com muitos, lá na hora do funeral. Na hora do funeral bate aquele remorso. Eu podia ter cuidado mais do meu pai, eu podia ter cuidado mais da minha mãe, eu podia ter cuidado mais do meu filho, da minha filha, eu podia ter cuidado mais do meu familiar, mas já é tarde, já desceu a sepultura. Ei, mas ainda há tempo nesta noite. Deus está nos dizendo: vamos cuidar mais uns dos outros. Não deixe para dizer eu te amo depois que descer a sepultura. Diga hoje enquanto está vivo. E parece que é uma barreira tão grande, né? Pai e esposa
esposo chegar dentro de casa, olhar dentro da bonita dos olhos da esposa e dizer: amor, eu te amo. É uma barreira tão grande para a esposa olhar dentro da bonita dos olhos da mãe e dizer: eu também te amo. Meu filho, minha filha, eu te amo. Meu pai, minha mãe, eu te amo. Está faltando cuidado, irmãos. Está faltando amor dentro dos nossos lares. Deixa eu dizer um negócio aqui para nós essa noite. Família unida, igreja forte, sociedade saudável. Vou repetir: família unida, igreja forte, sociedade saudável. Mas em contrapartida, família desunida, igreja fraca, sociedade doente. Você pode ver, irmãos, tudo começa dentro de casa. Se a nossa família, se o nosso lar for unido, a nossa família vai ser uma família forte. E a família sendo forte, a igreja, que é composta de famílias, vai ser forte. E a sociedade vai ser saudável. Se tiver doente, vai se curar. Deixa eu dizer um negócio para mim, você aqui. Escute aqui, ó. Nós, como famílias cristãs, nos últimos dias, seremos remédio para curar famílias doentes. Recebe esta palavra essa noite. Deus vai levantar seu lar, levantar sua casa para ser remédio para curar famílias doentes. Glória a Deus. Arabajo, Manacai, Andúria, Mandarabacei, Andolha, Mandarabia, Nacaçúpia, Novenai, pastor. É porque o senhor não sabe, pastor. Vou dizer para você: Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle da sua família. Não se desespera, não pula do barco, vai até o fim, e Deus vai abençoar o seu lar, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai fazer da sua família uma referência por onde quer que vocês passarem. Colocamos de pé essa